Olá, queridos, mais uma vez aqui, né? Agora, para valer, sem muita conversa, sem muito papo, sem muita história. Hoje eu vou apresentar logo para vocês, vou já apresentar você, não sei se existe isso, existe isso? Sei lá. Ó, apresentar para você o meu convidado, que é top de linha, top das galáxias. Meu amigo, deputado federal, uma pessoa que tem feito algo muito especial para o nosso Rio de Janeiro, para a nossa cultura, para os nossos teatros que estavam caindo aos pedaços, sabe? Eu já falei sobre isso aqui um tempo atrás, e eu falei que o Teatro João Caetano estava às traças, né? A gente triste pra caramba. O meu sonho era tocar no teatro João Caetano, mas quando eu tive um sonho, já não dava mais para tocar. O último show que eu vi lá foi do Titãs. Né? Eu fui com meu amigo Zé Canuto, que tocou com eles, né? Fez a parte de metais com os Titãs. Eu falei, poxa vida, rapaz, o João Caetano acabou e eu não realizei meu sonho, não vou cantar. E não é que eu cantei? Culpa dele. Nosso amigo deputado federal Áureo Ribeiro. É Áureo Ribeiro só? Na verdade é Áureo Lide Moreira Ribeiro. Mas aí, para abreviar, ficou Áureo Ribeiro. Para ficar mais fácil no dia a dia. A minha família, por parte da minha esposa, tem um Ribeiro. Então é gente boa. Gente boa. Que legal você estar aqui, viu? Muito obrigado por tirar um tempinho da tua vida, da tua correria, das tuas demandas, quando você está aqui no Rio de Janeiro. Eu sei que a demanda é muito alta e você tirou um tempinho para estar aqui comigo. Estou muito feliz. Primeiro eu quero agradecer, Carlinhos, a oportunidade de estar aqui contigo. Eu acho que para gente que conviveu que é 40 a mais, sim, né, sabe a importância, né, de como foi vencer aquele desafio da música cristã, da música gospel, e como vocês ocuparam esse espaço, a referência que vocês se tornaram naquele momento de 1990. Então, para a gente aqui é mais você ter oportunidade de diálogo, mas também ter oportunidade de passar um filme na cabeça, de falar com quem a gente escutava 24 horas ali no dia a dia. Então, estou muito feliz de estar aqui. Que legal quando você fala assim, a gente tem a oportunidade de passar um filme na cabeça, de ver esse filme. A gente esteve junto agora lá no Jardim Gramacho, né? E quando eu desci, um monte de gente falando para mim assim, eu fui lá longe, eu voltei um tempo atrás da minha vida, passou um filme tão bonito na minha vida. Poxa, por que as pessoas falam que passou, né? Será que as pessoas acham que não vai ter mais? Eu trouxe você aqui para a gente poder falar sobre isso, porque está sendo restaurado e resgatado umas coisas que as pessoas falam assim, puxa vida, não volta mais. Mas a gente eu vejo vocês trabalhando para isso, com o resgate dos teatros que estavam acabados lá, o Teatro de Vila Kennedy, por exemplo. Rapaz, eu gosto daquele lugar, eu gosto daquele teatro. A gente está tendo a oportunidade de reescrever essa história. Eu acho que é um grande desafio. O Rio de Janeiro é o estado mais criativo do Brasil, tem a sua cultura, né? E a gente tem diversos teatros em diversas localidades. Sim. A gente tem a oportunidade de resgatar o Teatro da Vila Kennedy, que é um teatro na Avenida Brasil, que fica ali próximo a uma comunidade importante do estado do Rio de Janeiro, que estava caindo aos pedaços. E a gente conseguiu não só aquele, reformar o Vila Kennedy, reformar o teatro em Marechal, reformar o teatro em Campo Grande. A gente conseguiu reformar o teatro João Caetano. João Caetano tá lindo, né? Ter a nossa sala Cecília Meirelles a todo vapor. Que coisa linda. Agora entregando um novo Imperato equipado, todos os teatros com som de qualidade, com iluminação, com poltronas, com ar-condicionado. O João Caetano ali funcionando tudo. Você vê o da Vila Kennedy, você faz frio. Tem pessoa que vai de casaco, de tão gelado que fica sufoco o teatro lá. Agora com frio. E mais do que isso, também sustentável, com energia solar. Maravilha. É ter a tranquilidade da manutenção desse equipamento mais barato. Então a gente avançou muito. Né? Não só isso aí são as caixas, o espetáculo, mas manter, né, a oportunidade de quem quer receber cultura sentar num teatro que tenha o conforto, e quem faz cultura ter um lugar, um ambiente para poder expor a sua arte. Então a gente está muito feliz de vencer alguns desafios. Né? Claro que são peças importantes desse estado, os teatros,
Mas eu não falo só nesses, mas eu vou também destacar o Teatro Municipal hoje, que é a joia da coroa, é belíssimo, todo hoje funcionando a 100%, com ar-condicionado, elevador, os banheiros funcionando, tapeçaria, tudo em ordem. E a gente está com a temporada do teatro lotadíssima, legal, casa cheia, tudo dando certo, o patrocínio, a gente tem podendo ter a opção de escolher qual patrocínio que a gente quer para o teatro, ou se voltasse essa referência da cultura do Rio de Janeiro. Então a gente avançou muito e, graças a Deus, a gente está tendo a oportunidade de viver esse tempo. Agora, Áureo, sabe o que me chamou a atenção lá no João Caetano? Que o João Caetano, o entorno do João Caetano ali estava largado, muito largado, feio, sujo, ninguém queria passar por ali mais. E a gente vê agora o movimento que tem ali, porque você está falando do Teatro Municipal, mas a gente também fala do João Caetano, que o João Caetano também já está sendo procurado, tem muitas peças maravilhosas, está acontecendo muitas coisas, shows maravilhosos acontecendo lá. O que me chamou a atenção, sabe o que foi? Eu não sei se vocês olham por isso, mas me chamou muita atenção. Os pipoqueiros voltaram a vender a pipoquinha deles. Todo mundo. Todo mundo trabalhando ali na frente, todo mundo vendendo as coisas ali na frente. Ali já não tem mais aquela sujeira, está tudo muito limpinho ali em volta. Quer dizer, existe uma ocupação, né? Quando você leva a arte, você leva o público. Quando você leva o público, tem um público consumidor que está ali comprando pipoca, bala, água. Você tem um comércio girando à volta dessa economia, que a gente fala que é a economia criativa do Estado do Rio de Janeiro, que é muito forte. A gente está vivendo isso em diversos lugares, tá? A gente está falando aqui dos teatros, mas cada festa que a gente faz... Vamos supor, você teve num programa que a gente fez, que é o Circuito Cultural da Fé. Lá no Jardim Gramacho, num bairro periférico, de Duque de Caxias, um bairro pobre. Mas quando você chegou ali, tinha 20 barraquinhas funcionando, um vendendo churrasquinho, o outro vendendo hambúrguer, o outro vendendo suco. Todo mundo movimentando, ganhando seu dinheirinho, ajudando as igrejas. Ali era uma programação de fé, tudo funcionando, essa economia girando, que isso é fundamental. Quando a gente leva um evento para o interior, as exposições, tanto do gospel como as exposições secular, você tem uma quantidade de barraqueiros trabalhando, ganhando dinheiro no seu dia a dia para sustentar a sua família. A cultura movimenta isso. Tem um trabalho direto e um indireto. Quando você vai montar um evento, você tem lá o cara que monta o som, o outro que monta o palco, o outro que estica a lona, o outro que carrega a caixa de som, o outro que descarrega o caminhão, todo mundo frete. Trabalhando. É todo mundo trabalhando. Legal, é essa demais. Oportunidade que a cultura gera, que gera o retorno, porque quando você está no Rio de Janeiro, cada recurso que você coloca, ele retorna para os cofres públicos. Então, a gente não gasta dinheiro com cultura. A gente investe nesse motor econômico que é a cultura, para você ter o recurso ali retornando aos cofres do Estado. Então, é para a gente um momento muito especial que a gente vive do Rio de Janeiro, saber que a gente está desenvolvendo o nosso papel. São mais de R$1 bilhão sendo investido em fomento. Né? É saber que tem dinheiro circulando, que a vida das pessoas está mudando e que tem músico se apresentando, e que tem um cara dançando, e que tem a cultura do cara expondo a sua arte, que o grafite está funcionando. Então a gente está com esse movimento no Rio de Janeiro muito forte, Carlinhos. E eu vou destacar em especial aqui o movimento que nunca teve. E eu falo que a gente marca um novo tempo nesse estado, que é a arte cristã. Nunca teve o que a gente está tendo hoje. É verdade. Nunca teve você chegar no João Caetano, ter um evento, uma arte cristã. Chegar na Vila Kennedy, ter a arte cristã. Chegar no Marechal lá, ter a arte cristã. Essa oportunidade que a gente tem de entender que a gente tem que ter cultura para todos, todos ser respeitados, todos ter os seus direitos no dia a dia, é o que a gente está garantindo. Então, isso para mim é muito importante, o avanço que a gente deu. Que legal. A gente estava falando lá do Jardim Gramacho, né? Quando eu cheguei um pouquinho, meio perto do horário que eu ia me apresentar, junto com o Rebanhão. Eu cantei com o Rebanhão lá. Então, rapaz, foi tão legal quando a gente entrou. Eu estacionei bem na entrada e logo na entrada tinha uma cama elástica. As crianças brincando naquilo com alegria, rapaz. Tão grande, aquilo me deu um negócio, eu fiquei emocionado com aquilo, porque é difícil ter aquilo ali, né? Do jeito que estava montado. A gente fez a escolha, ali foi o primeiro Circuito Cultural da Fé. E a gente tinha que escolher por onde começar. Quando você pega a história do Jardim Gramacho era o bairro que recebia o lixo da cidade do Rio
Sim. Né? E tinha um lixão ali. Uhum. E era conhecido Ainda como tem, bairro né? do lixão. Não, esse aterro sanitário foi desativado. Sim. A gente tem algumas cooperativas ainda e a gente tem um combate constante dessa questão da reciclagem irregular, dos lixões irregular, mas aquele bairro foi marcado, né, por receber o lixo da cidade do Rio de Janeiro e com grande quantidade, onde que você tinha todo um problema ambiental, com construções, um problema do solo ter muito lixo. Ali tem um desafio que a gente tem naquela região. E muita pobreza. Né? A gente, infelizmente, tem casa que não tem banheiro. Tem histórias ali. A gente teve oportunidade, Carlinhos, para você entender o que é esse bairro. A gente construiu uma escola ali. E aí, quando construiu essa escola, uma escola nova, moderna, equipada, a criança, aí o banheiro, as fezes estavam fora do vaso. Olha. E a gente falou, poxa, covardia fazer isso, né? Aí foi lá, lavou, pensou que era um episódio, na outra dia, de novo, as fezes fora do vaso. E aquilo falou, o que está acontecendo? Mas na realidade as crianças não sabiam o que era vaso. Não sabe o que é vaso. Já é o costume de... Então a gente... Você ter ideia da mazela que é e da tristeza que é e da pobreza que esse bairro tem. As casas, quando você tem um avanço, você consegue... Eu quero até falar de uma ONG chamada Teto, que faz um trabalho belíssimo, que constrói casas de madeira para as pessoas, e porque tem barracos lá de papelão ainda, com saco plástico. Então, ainda tem? A gente ainda vive essa miséria nesse bairro. Então a gente começou o Circuito Cultural da Fé ali, com um ato profético, para que a gente possa fazer a mudança nesse bairro, os investimentos necessários, com os recursos necessários. A gente está trabalhando muito como prefeitura lá, avançando na questão da pavimentação, do saneamento básico, na construção de creche, escola, campo de futebol, legalizando as cooperativas, gerando emprego, gerando renda, mudando a realidade daquele bairro, mas ainda há muito a fazer ainda, e a gente tem certeza que a gente vai conseguir avançar. E o Circuito Cultural da Fé foi um marco histórico. Foi início. A gente começou ali para profetizar sobre aquele bairro. Que legal. Me fala uma coisa, com relação a isso que a gente está falando, né, lá do Jardim Gramacho, quando vocês apresentaram lá a vice-prefeita, que é a sua esposa, a Aline, do Áureo, e o netinho, eles falaram de algo que vai ser entregue esses dias lá. Estou tentando me lembrar aqui, mas eu não consigo. Foram duas obras importantes. Uma, a gente entregou uma obra de urbanização numa escada, ligando um acesso ao bairro. E agora a gente está entregando lá, começando a obra de uma escola bilíngue. Isso aí. A gente está colocando no bairro uma grande escola, uma escola bilíngue, uma escola equipada, moderna, com tecnologia, climatizada, com refeitório lindo. Uma escola que o aluno do Jardim Gramacho não vai só aprender o português, vai aprender o português e vai ter outra língua. Sim. Que ele vai ter oportunidade para a gente vencer as barreiras, chegar com esse aluno na possibilidade de ter um bom emprego, uma boa formação. Então essa escola vai ser fundamental, é um grande equipamento público. As nossas escolas são uma escola que não perde para nenhuma escola do planeta. Não é do Brasil, não, é do planeta. De tanta tecnologia na construção, de beleza de construção, que a gente está implementando em Duque de Caxias. Agora, Áureo, deixa eu te perguntar uma coisa assim que eu acho que é uma dúvida minha e de muita gente que escuta a gente, que sabe das coisas que a gente faz, principalmente de vocês, né, que tem essa responsabilidade, porque eu vejo assim, as pessoas foram lá e votaram, sempre com uma confiança, né, assim, poxa, vou votar no Áureo porque o Áureo vai fazer por nós, vai estar fazendo alguma coisa por nós. E eu sei que você tem essa responsabilidade, eu sei do teu caráter, da tua vida. Eu conheço a sua mãe, ela fala que se vocês não fizerem o negócio direito, ela vai pegar o chinelo e vai dar chinelada. Então, isso a gente fala assim, a grosso modo. Mas é uma preocupação familiar de um caráter de quem tem um coração legal, né? Como é que funciona essa questão de você lá brigar por isso, lá em Brasília, para trazer esses recursos? Como é que funciona? Você tem como dar uma resumida, só para a gente entender? Primeiro, a gente tem um desafio. A gente tem a oportunidade, eu estou ocupando pela 4ª vez seguida
um mandato na Câmara dos Deputados. A primeira minha eleição foi em 2010, cara. Sim. Eu tive a oportunidade de ter 29 mil votos e 9 na primeira eleição e ser eleito na primeira eleição que eu disputei. Aí já fui reeleito em 2014 com 58 mil. Já fui reeleito em 2018 com quase 70 mil e fui reeleito em 2022 com mais de 100 mil. Né? Cada ano a gente vai trabalhando, se dedicando nessa busca dos recursos em Brasília, alocando nas cidades e transformando, né, a expectativa em realidade. Para um dinheiro chegar na cidade, você tem que ter um projeto. Certo. E a gente trabalha com a nossa equipe esses projetos todos. Junto à prefeitura, na elaboração, de pedir, de ver os programas que o governo federal tem aberto, de como a gente envia o dinheiro para a cidade e acompanha no detalhe, para que a gente possa ter execução da obra. Então, vou te dar um exemplo aqui. Toda a climatização da rede municipal de Duque de Caxias foi um trabalho que a gente conseguiu recurso em Brasília para climatizar as salas de aula. Então, se a criança hoje está na sala de aula com ar-condicionado, foi um trabalho nosso do dia a dia. Diversas creches, Caxias e fora de Caxias, são mais de 20 creches que a gente conseguiu para o estado do Rio de Janeiro para que a gente possa botar a criança na creche, a mãe poder buscar aumento de renda familiar e melhorar a sua vida. Porque o que melhora a vida das pessoas é o recurso que ela ganha. Quando a mãe tem a oportunidade de botar a criança e trabalhar, ela tem um aumento de renda. Então ela começa a comprar roupa melhor para a criança, ela começa a melhorar na alimentação, ela tem uma oportunidade ali de comprar um livro, de comprar um material escolar, de estar trabalhando essa parte com a criança do lúdico. Então ela está investindo nessa vida dessa criança. Então a gente deu essa garantia. E mais do que isso, uma mulher que tem renda não fica submissa a um marido que maltrata. E essa autonomia financeira da mulher é muito importante no país. A gente consegue em Brasília, através do nosso trabalho, e aí tem destaques que eu vou voltar aqui para o campo da cultura, a gente já construiu e está construindo 10 salas de cinemas espalhadas no estado do Rio de Janeiro. Você acredita, Carlinhos, que você pega uma pessoa de 75 anos e ela nunca foi numa sala de cinema? Acredito. Nunca participou, nunca. Quando ela vê aquela tela grandona, o olho dela chega chora, ficar brilha. Assim, fala, nunca viu o som, a tela, uma cadeira, nunca teve oportunidade de receber, né, um audiovisual daquela maneira. Tem gente que nunca foi numa sala de teatro. Poxa, isso é tão legal, né? E a gente tem oportunidade de construir isso através do nosso mandato. A gente colocou cinema na cidade de Miracema, colocou cinema na cidade de São Pedro da Aldeia, cinema público. Colocamos cinema lá em Itaocara, Paraty, Paraty, Guapimirim, Casimiro de Abreu. Tem uma sala de cinema. Então a gente avançou, né, dando essa possibilidade. Estamos construindo em Cordeiro. Tive lá agora de falar. São Fidélis. A gente vai construir uma sala de cinema junto com Bom Jardim. Que legal. Vamos construir uma sala de cinema nos próximos dias na cidade de Mendes. Então essa oportunidade que a gente tem de democratizar, de saber que o nosso trabalho está chegando nas 92 cidades, que cada cidade dessa do estado do Rio de Janeiro tem um equipamento. O nosso desafio é ter um equipamento cultural e respirar cultura no nosso estado. Então, a gente está avançando muito. Isso foi graças a uma lei de um coletivo de deputados, que é a Lei Aldir Blanc, que injetou 3 bilhões de reais no setor criativo do nosso país. Legal. O Rio de Janeiro foi beneficiado com essa lei. Toda a cidade hoje, das 92 do estado do Rio de Janeiro, recebe, através dessa lei, recurso para a cultura. Então, todo mundo está respirando, está fazendo cultura. E a gente que conhece bem esse Brasil, fora do Brasil, você sabe que quando a gente investe em cultura, a gente investe em oportunidade. Exatamente. Se a gente tiver investimento em cultura e olha educação... Olha o código aí. Pega esse código aí, hein? Se a gente investir... Pega o código. Cultura e educação, a gente tem mudança e transformação de vida. Eu vou te citar um exemplo que eu fiquei muito impactado. Eu tive a oportunidade de visitar a Colômbia. Sim. E aí todo mundo fala da Colômbia, a questão... Quando você fala Colômbia, você liga logo a tráfico de drogas, essa complicação. Visitei algumas cidades da Colômbia e aí fui, aquela curiosidade, falei,
Sai do hotel à noite, não sai do hotel à noite, vou na rua, como é que é? Quando eu fui na rua, numa cidade turística da Colômbia, a juventude toda na rua, madrugada, eu falei, e aí? Eu falei, não tem isso não. Aí quando eu vi o policial estava com um revólver. Falei, pô, no Brasil todo policial tem um fuzil. Aqui, que é um lugar perigoso, o cara tá com um revólver e tal. E a gente vê a juventude toda com música e oportunidade, cantando, o outro dançando, ganhando seu dinheiro. Você vê como a cultura envolve, ela gera uma oportunidade para a juventude, você tem mudança de vida e não tinha violência, e não tinha problema de você ser assaltado, todo mundo podendo ir no restaurante, viver aquela cidade, no dia a dia da cidade. Ali, claro que a Colômbia tem as mesmas mazelas que a gente tem no Brasil da pobreza, mas ela tem uma oportunidade dessa juventude ter renda, e se essa juventude ter renda, tendo renda, expondo a sua arte, ela não vai cometer nenhum delito. Se a gente gerar oportunidade para essa juventude toda brasileira, nas comunidades, nas áreas periféricas, ela não vai cometer delito, ela quer ter oportunidade de ter renda, ela precisa ter renda. Que legal. Então, esse é o desafio que a gente tem que trabalhar, gerar oportunidade para o nosso povo, para a nossa gente, para a pessoa poder cantar num bar, para a pessoa poder dançar, né, para a pessoa poder ter a garantia de renda para sustentar a sua família e ter essa dignidade que é tão importante. É com esse olhar, né, que eu vejo a cultura. É com esse olhar que eu falo assim, a cultura pode ser um instrumento de mudança na vida de cada brasileiro. Basta a gente conduzir, gerando essas oportunidades necessárias para que ele possa ter o acesso. Então, não é legal o cara perder o emprego. Ah, tem lá o Márcio, trabalhava comigo. Como acontece? Muito bom é perder o emprego. Mas se ele tocar um instrumento musical, cantar bem, vai trabalhar num bar à noite, vai sustentar sua família, não vai passar o sufoco, ele vai ter oportunidade de tocar o dia a dia e acaba nascendo um artista ali do dia a dia, mas ele teve a oportunidade de receber aula de violão, aula de canto. Se a gente gerar isso, a gente vai ter pessoas tendo essa renda extra também, que é tão importante, essa melhoria da qualidade de vida. Legal, gente. Eu sempre falo que o meu Félix Cast é uma resenha, né? A gente fica fazendo fica dando uma resenhada aqui. É mais ou menos isso que a gente está fazendo hoje aqui, mas aí eu fico tentando lembrar o que vocês me perguntam quando eu vou na cidade de vocês, quando eu vou por aí. Esse ano eu tive a oportunidade, muito aqui no Rio de Janeiro, de cantar aqui pelo Rio de Janeiro, participar aí nessas cidades que a gente falou, Itaocara, Cordeiro, né? Friburgo, essas coisas, Casimiro. Então, eu fico aqui tentando me lembrar o que as pessoas falam para mim poder falar, porque agora que é um momento legal para vocês saberem, para vocês conhecerem. Porque é muito importante a gente investir o que a gente tem. A gente tem um poder na mão, que é o nosso voto. E a gente votar, a gente não veio aqui falar de política não, viu? A gente não veio conversar de política não, mas ele é um deputado federal e ele, com o mandato dele, ele tem feito muita coisa por nós. Eu quero fazer uma pergunta para ele, que eu vou colocar ele numa saia justa. Talvez não, porque ele é muito sincero. Mas a gente tem feito isso aqui, procurado fazer isso, e eu estou tentando me lembrar das coisas que vocês falam, que vocês perguntam, e eu estou muito feliz que eu estou vendo as coisas sendo realizadas. Vou fazer uma pergunta para ele aqui agora. Todo mundo diz que o político é frio, né, porque faz as coisas que precisa fazer, porque tem que cumprir com aquilo que prometeu e tal. Mas eu queria te fazer uma pergunta, Áureo. Eu acho que essa pergunta é uma coisa que não dá para a gente deixar de passar. Quando você chega na sua casa, você deita, você olha para cima, deita no seu travesseiro. Quando você lembra de tudo isso, ou de uma parte dessas coisas que você tem feito, que você tem ajudado, que você tem brigado, porque não é fácil chegar lá em Brasília e brigar pelas coisas que você tem feito, que é trazer verba, recurso. Ninguém quer saber de cultura, ninguém quer saber de músico. Eu sou muito grato, porque eu estudei num lugar que vocês têm ajudado, e você nem tocou nesse assunto ainda. Instituto Villa-Lobos. A minha vida começou ali. Eu trabalhava perto, num escritório de advocacia, mas às 7 horas da manhã eu estava lá na sala de aula no Instituto Villa-Lobos. E depois eu saía correndo para trabalhar, para o cara não dizer para mim, falar que eu tinha feito coisa errada. Como é que é você deitar no travesseiro, olhar para cima, assim, para o teto,
passar aquelas coisas na tua cabeça de tudo que está acontecendo, a alegria que você está trazendo para o povo, a alegria que você está trazendo para as pessoas cantando, dançando, fazendo o teu instrumental, ou o trabalho que as pessoas fazem na igreja. O que você sente, cara? Você consegue expressar isso? Primeiro eu posso aqui afirmar para você que existe vários deputados, mas eu falo com meus colegas, mas ninguém é mais feliz do que eu. Sim. A nossa pauta é uma pauta que traz felicidade, porque você convive com pessoas e a cultura é isso. Quando ela entra, ela te traz essa felicidade. Sim. Do dia a dia. A gente que está tendo oportunidade de realizar, e a gente, se a gente fosse contar aqui, a gente teria resenha, porque a gente tem tanta coisa boa, Carlinhos. Uhum. A gente, claro que você é um artista gospel, tem essa parte, mas eu vou te dar um exemplo de uma coisa que tem umas coisas que vão marcando a nossa caminhada. A gente colocou um projeto na Cidade de Deus. E a gente cuida desse projeto porque a menina que recebeu esse projeto é a Valéria Martins. Uhum. Ela tem um projeto de balé. Sim. Dentro da Cidade de Deus. Tem cerca hoje, eu posso estar errado, mas cerca de 350 meninas fazendo balé na Cidade de Deus. Esse projeto dela é belíssimo, cara. É de uma... Você tem que conhecer, pegar assim, as pessoas têm que conhecer o que ela desenvolve, o que ela gera de oportunidade para aquela região, para aquele território. E aí tem coisa que marca. A gente estava na Cidade de Deus, teve uma mãe que entregou a criança, falou assim, vai ficar aqui, eu não quero que a minha vida seja... Eu não quero que minha filha seja como eu. Sim. Eu tô desviada, eu tô na prostituição, mas a minha filha eu não quero que ela seja igual a mim, eu quero que ela seja uma bailarina. Uhum. Porque todo pai, toda mãe quer o melhor para o seu filho. Claro. Todo pai para sua mãe sonha o melhor para o seu filho, quer que ele cresça, desenvolva. E ali a gente viu como é importante a gente acolher, como é importante a gente cuidar, como é importante a gente investir. Já tem pessoas ali que saíram para o Bolshoi, como é importante a gente ter ali a oportunidade gerada para aquela criançada e como você transforma, como você transforma a vida de quem você está ali cuidando, zelando e gerando essa oportunidade. Esse é um projeto. A gente tem projetos espalhados pelo estado do Rio de Janeiro todo. A gente tem colhido experiências super positivas, onde tudo que a gente está botando a mão. Então, eu costumo falar com a secretária, com a Dani, que é minha irmã, falo assim, o nosso ministério, ele passa por isso. Deus deu oportunidade de a gente ser gerador de oportunidade para essas pessoas. Deu oportunidade de a gente conectar pessoas. De a gente fazer essa conexão, de a gente juntar, de a gente ajudar, de a gente botar os teatros para funcionar com a música gospel, de a gente atender aquele projeto que está lá no Alemão, está na Cidade de Deus, está na comunidade periférica em Duque de Caxias. Deu oportunidade de a gente também incentivar outras artes e cuidar disso de uma forma mais clara e objetiva, como estamos cuidando da Escola Vila Lobos, que hoje a gente consegue descentralizar e criar polos nas cidades. Todo mundo passou um tempo sonhando em estudar na Vila Lobos. Claro. A gente cria polo agora. Estamos fazendo um polo na cidade de Piraí. Estamos fazendo polos descentralizados dessa escola, levando a oportunidade da pessoa estudar na Vila Lobos. A gente tem projetos que funcionam na cidade de Cordeiro, como na Casa Euclides da Cunha, do grande escritor Euclides da Cunha, que dá oportunidade lá a mais de 200 crianças. Olha, aula de canto, aula de dança, tem sala de podcast, a gente forma lá essa galera, aula de gastronomia. Então, isso tudinho vem mudando, vem transformando, vem acrescentando, mas não é só no lugar do estado, não, é no estado todo. Sim. Se você vai a Porciúncula, tem projeto nosso. Se você vai a Itatiaia, tem projeto nosso. Se você for a São Francisco do Itabapoana, na extremidade com o Espírito Santo, com divisa com Minas Gerais, com divisa de São Paulo, nós temos projetos funcionando, levando oportunidade a todo mundo. Então, a gente está muito feliz. A gente conseguiu reequipar todos os nossos equipamentos. A gente conseguiu mudar a lógica. O que é mudar a lógica? O dinheiro chega para as pessoas, não tem intermediário. Então, a gente cria os editais
e esse dinheiro chega para a pessoa. Isso foi o grande lance, a grande sacada da nossa lei, o dinheiro poder chegar para as pessoas direto, chega na conta dele, ele que presta conta para o Estado, a gente acredita nele, depois ele vai prestar conta, se ele prestar conta, ele tem a oportunidade de participar de outro edital. Que legal. E a gente tem gerado renda para as pessoas, gerado oportunidade, as pessoas têm colocado a sua cabeça criativa para funcionar, e isso eu tenho certeza que quando eu deito com essa satisfação de falar assim, hoje eu fiz a minha parte, mas já tem que fazer mais. E a cobrança também de você saber que você está fazendo a sua parte, que a gente pode fazer mais e que a gente está sendo capacitado a cada dia para realizar mais. Eu tive essa semana a oportunidade, meu filho foi convidado, meu filho tem 17 anos. Conheci ele. Você já passou por isso já? Ah. Eu tive com o teu filho, você já passou por isso? Já fez aquilo. Aí meu filho foi convidado para pregar numa igreja num culto de jovens. Aí eu fui ver a pregação e aí você viu que no final fica, né? E eu costumo falar isso, eu acho que a maior satisfação nossa é saber eles o legado. Estão olhando tudo. E eles estão olhando tudo, né? É o que você plantou. Você fala assim, tá dando certo o que eu estou plantando. Né? Legal. Tá dando certo, as coisas estão evoluindo. Então, eu acho que isso é o desafio no nosso dia a dia. A gente fazer isso tudo. Não perder o foco. Entender por que a gente está ali. Por que eu ocupo o mandato na Câmara dos Deputados? Porque se você for pegar em 2010, nunca tinha sido candidato. Fui candidato a primeira vez. Ganhei na primeira que eu disputei. Eu sei quem me colocou ali. Sim. Eu sei qual é o meu papel ali. E a gente não pode perder esse foco. Não dá para desviar nesse caminho. A gente tem muita coisa a entregar, a gente tem muitos sonhos a ser realizados. Eu acredito que hoje a gente tem mais a experiência, isso contribui para que a gente possa ter mais velocidade, melhor agilidade, mas ainda tem muitos sonhos, a gente quer viver esses sonhos ainda e poder saber que a gente está cumprindo o nosso papel. Legal. O que você falou é interessante, rapaz, né? Você conheceu o Rafa, o meu filho mais velho. Tem o Lucas, que é meu filho do meio. O Rebanhão tinha um convite, e eu sempre faço assim, eu tenho o meu trabalho solo, e às vezes eu toco com o Rebanhão, porque o Rebanhão assim, não tem uma agenda como a minha. Aí, rapaz, apareceu uma agenda para o Rebanhão, para tocar em Juiz de Fora, e eu estava agendado para ir para Portugal, eu tinha que cantar em Porto. Aí eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Eu não posso deixar o pessoal na mão, eu tenho que fazer alguma coisa. Cheguei em casa falando isso. Aí meu filho, o Lucas, virou para mim e falou assim, pai, qual é o problema? Eu falei, não, filho, o Rebanhão tem uma agenda e eu tenho que ir para Portugal, já está tudo certo, minha passagem está comprada. Ele falou, não, pai, eu te substituo. Eu falei, tu é maluco, rapaz? Me substituir? Cara, eu toco há não sei quantos anos com as músicas do Rebanhão. Cara, as músicas do Rebanhão não são essas músicas que vocês tocam hoje aí, não. Ele falou, pai, eu sei tudo. Eu falei, como tu sabe que tu nunca tocou? Ele falou, pai, a vida inteira aqui em casa você trazia essas músicas para cá. Era o que você ouvia, é o que você ficava tocando em casa aqui. E quantas vezes nós fomos ver você tocar com o Rebanhão? Eu sei tudo. As letras também, sei tudo, pai. Pode contar comigo. Eu vou no teu lugar. Pode falar com o pessoal do Rebanhão. Se eles toparem, eu vou fazer direito. Rapaz, eu fiquei preocupado, Áureo. Falei, pô, vai ficar ruim para mim. E se ele não fizer direito? Vai ficar chato para mim. Eu falei isso para ele. Ele falou, não, pode ficar tranquilo, pai. Se eu não fosse fazer direito, eu não ia. E eu prestei atenção em tudo que você fez. Tudo que você me ensinou, tudo que você colocou, você é a mamãe. E eu estou pronto, estou preparado. Falei, caramba. Liguei para o pessoal do Rebanhão, eles toparam. Aí tá bom. Eu fui para Portugal, pedi para o Richard, que é o nosso técnico, falei, cara, grava para mim. Na hora você grava, a gente está com 3 horas de fuso horário. Eu vou fazer tudo rápido, vou correr para o hotel, quero assistir. Eu chorei o tempo inteiro, o moleque sabia tudo, cantou tudo, tocou tudo, fez os solos que eu fazia de violão. A gente tem um guitarrista, mas aí agora eu só toco violão e mas tem uns solos que eu faço. E é tão legal isso, é o legado. É o legado. É o legado, não tem jeito. E é o que a gente ensina, e todo mundo, não é só a nossa casa, todo mundo presta atenção.
A É gente o que eles pensa que não prestam acontece. atenção, né? Porque na verdade você não parou para ensinar. Não parou para ensinar. É É o atenção. legado que você deixa. É aquela. É seguir. Então, Né? É seguir. Eu acho que isso que é o. Não é o que você fala, é o seu testemunho é o que faz testemunho, seguir. Eu acho que esse é o maior desafio. é a vida. Então, eu estou trazendo isso para cá, gente, nessa resenha que a gente está fazendo. Existe uma. Como ele falou assim, ó, existe vários tipos de deputados, né? São todos amigos que a gente conhece, mas cada um tem o teu ritmo. É o que eu entendi ele falando aqui. E as pessoas, vocês prestam atenção na gente, vocês prestam atenção nele, você presta atenção no que eu faço, no que a gente faz, no que a gente fala. E a gente procura, eu tenho certeza que pelo caráter, pelo que eu já conheci do Áureo, ele é muito preocupado com o que ele professa, com o que ele fala. Eu estava conversando uma vez com a irmã dele, com a tua irmã, com a Dani. Ela falou assim, Carlinhos, aqui é muito legal, porque eu não estou aqui para ser uma secretária da cultura evangélica. Eu sou uma secretária da cultura do Rio de Janeiro, que o Brasil tem de cultura. Então, eu atendo todo mundo, e do mesmo jeito. Eu não atendo melhor porque eu sou uma cristã e tenho que atender o cristão melhor do que o outro de uma outra origem, de um outro ritmo. Não. Eu estou aqui para fazer isso. Isso é muito legal, gente, porque isso quer dizer, você é fiel ao que você foi separado para fazer. Está lá, está ali naquele lugar, ele está no lugar onde ele está, e ele é fiel no que ele faz. Isso é muito legal, gente. Essa resenha, eu queria ter essa resenha aqui, para a gente poder falar um pouquinho disso. Eu nunca trouxe uma pessoa como o Áureo aqui no Félix Cast, nunca trouxe. Mas eu queria muito. Fiquei um pouco receoso dele poder vir ou dele querer vir também, né? Porque a gente está começando o nosso Félix Cast. Nós temos aí mais ou menos, né, Carlinhos? A gente tem mais ou menos uns 12 ou 13 episódios, né? 13 episódios, né? Mas eu queria fechar esse ano, a gente está fechando esse ano, e eu queria fechar com você, porque é uma pessoa que eu conheço, que eu aprendi a gostar, a gente ter um sentimento muito legal pelo que você tem feito por nós na cultura. O meu ambiente é um ambiente musical, né? Eu não sou um poeta, eu não sou um dançarino, eu não sou um escritor, apesar de que falta para mim só escrever um livro. Eu já plantei uma árvore, já fiz um filme, já participei de um longa-metragem no cinema. Então, agora só falta isso para mim. Mas eu queria muito trazer você aqui para a gente poder falar isso que a gente está falando e fazer essas perguntas que eu estou fazendo para você. Apesar de ser a resenha, esse bate-papo, mas está todo mundo olhando para a gente, vendo a gente e muito feliz. Eu tenho certeza que estão felizes pelo que estão ouvindo, pelo carinho, pelo respeito. Eu falei assim, todo mundo diz que o político é muito frio, né? É frio com as coisas e tal, porque busca muitos interesses, as coisas, né, que são interessantes para eles. Eu sei que existe isso, porque você tem... Agora a gente vai entrar num período que é um período importante, né? Então, eu sei que existe isso, mas quando eu falei da frieza, é porque às vezes o cara não está nem aí para o povo, não. É igual aquele negócio da Praça Nossa. Já viu aquele deputado que tem na Praça Nossa, cheio de dólar pendurado assim? É mais ou menos aquilo ali que as pessoas entendem, que sabe. Eu queria trazer você aqui porque a gente se aproximou muito. Eu me aproximei muito de você, me aproximei muito da Dani, pelo trabalho que ela está fazendo na Secretaria de Cultura. E assim, eu acho que a gente tinha que falar isso para as pessoas. As pessoas tinham que entender, tinham que conhecer, tinham que saber. Eu não falei isso para você, né? Eu não tive chance de falar para você o que eu queria trazer para as pessoas que me escutam, que me ouvem, que têm me assistido aqui. Mas eu queria trazer isso, eu queria falar um pouco disso para as pessoas. Eu acho que o grande desafio também, né, Carlinhos, a gente está na vida pública e a gente trabalha para todos. Sim. Todos. Uhum. Todos e todas têm que ter a nossa atenção. Sim. Independente de qual cidade. A gente que ocupa uma cadeira em Brasília, representando o Rio de Janeiro, a gente trabalha para o povo brasileiro. Sim. Se o cara lá do Paraná, a gente está trabalhando para ele. Se o cara do Espírito Santo, a gente está trabalhando para ele, porque você tem uma legislação que é arcabouço para que a gente possa mudar esse país. Uhum. O Brasil é muito diverso, é gigante. O problema que a gente tem no Rio de Janeiro é totalmente diferente do problema que a gente tem no Pará.
É uma coisa que é difícil você entender o tamanho desse país e a magnitude que é o Brasil. E a gente tem a oportunidade de ocupar esse espaço. Os espaços que foi ofertado, que a gente ocupa em Brasília, que ocupa aqui no Estado, na parceria com o governador, de fazer política pública, de ter um processo de entrega, de mudar a vida das pessoas, de estar ali contribuindo no dia a dia nesse debate, de percorrer cada secretaria, de conversar com as pessoas, de conquistar ali o apreço para que a gente possa realizar os desejos da população carioca, né? Você não tira um projeto de pé se você não tiver ali muita interlocução, muito diálogo. E eu acho que Deus dá essa oportunidade nesse momento de a gente fazer muita coisa pelo Rio de Janeiro, em especial hoje pela cultura. Eu acho que a gente está escrevendo essa história, uma história de muito trabalho, de muita dedicação e de muita oportunidade. Eu costumo falar assim, a gente mudou a cultura, a gente criou a cultura de oportunidade para as pessoas. Eu acho que esse vai ser o nosso maior legado quando a gente sair da cultura do Rio de Janeiro, que a gente deixou uma cultura de oportunidade. Sim. A gente olhou para o cara que carrega a caixa de som. A gente olhou para o cara que fica ali afinando a sua guitarra. Sim. A gente olhou para o cara que monta o palanque. Equaliza. A gente olhou para o cara que dirige o carro para chegar o som lá. A gente olhou para as pessoas que faz o show acontecer, mas não são aqueles que estão ali sendo os artistas principais, né? Então, acho que esse é o grande lance. A gente saber que por trás daquela cena, daquele filme, tem muita gente trabalhando. Tem muita gente ali para ser executada. Só é possível também por causa deles. E aí você tem que pensar em todo mundo e gerar essa oportunidade. Eu acho que esse é o maior desafio. Que legal. A gente falou aqui de tudo que está acontecendo no Rio, nos teatros, e a gente também gosta de falar da nossa fé. Fala de Jesus. Eu queria que você desse um panorama de como foi a tua vida, desde de garoto, aonde você passou, quais as igrejas que você teve, se você ia muito lá em Bento Ribeiro, assistir Rebanhão tocar. Como é que... Vigília de Bento Ribeiro. Fala um pouquinho disso. Acho que todos que têm a minha idade foram, né? Eu já começo a perceber isso. Eu tenho 46 anos de idade. Sou filho de uma professora da rede pública de ensino e de um pequeno comerciante. Sou de terceira geração, né, de metodista. Minha família é da Igreja Metodista Central de Duques de Caxias. Eu estou lá até hoje. Meu filho já é quarta geração. Eu fui no teu aniversário agora lá. Você foi no meu aniversário e eu estou naquela igreja até hoje, não mudo de igreja. Né, a gente está lá, a gente tem uma missão ali. Sou muito grato a Deus. Aliás, todo aniversário teu você faz uma festa. Todo aniversário meu eu faço um culto de gratidão na minha igreja. O cara fala, mas que você não faz fora? Eu falo, não, tem que ser na minha igreja. Na minha igreja, é aqui que eu convivo. Não existe dois auros, só existe um. E é aqui que está a minha vida. Mas ela não vai dar, ficar sempre lotado. Eu falei, não tem problema nenhum. Mas é aqui, te bota a cadeira para lá de fora, bota telão, bota aqui, transmite ao vivo, mas o meu culto é na minha igreja que eu congrego. Então, eu tenho essa oportunidade desde criança. Sabe, todo mundo tem oportunidade desde criança, ele tem essa vida com Deus, todo mundo tem aquele momento de altos e baixos, né, que vai a juventude. Eu fui jovem na igreja, eu fui adolescente na igreja, eu construí a minha vida ali na Igreja Metodista. A Igreja Metodista tem um significado muito forte. Ela me deu diversas oportunidades. Sou uma igreja com muita conexão, né? Eu tive a oportunidade de presidir um conselho da igreja que tinha as instituições sociais de assistência da Igreja Metodista. Então, eu descobri a minha vocação política através da igreja. Olha que legal. Foi com a igreja que eu defini de ser candidato a deputado federal. Que legal. E que todo mundo ficava rindo. Quando eu cheguei em casa e falei para minha mãe, eu vou ser candidato a deputado federal, ela falou, o único que não ficava rindo, Carlinhos, eu posso falar aqui, era meu pai. Falou, não, vai dar certo, hein? Estou sentindo que vai dar certo. Minha mãe falou, você está maluco? Como é que você vai ser candidato a deputado federal? Todos... Eu falei, não, vai dar certo. E a igreja deu essa base. Pelo um trabalho que a gente realizou antes de ser deputado, o meu trabalho de voluntário era nas instituições sociais que a igreja possuía. A gente trabalhou ali tendo 7.000 crianças atreladas a um projeto da igreja, com creche, com posto de saúde, com jardim escola, com aula de música, com diversas atividades, padaria escolar, que a gente conseguiu realizar através da igreja. Eu fui convidado para isso pela igreja, e ali saiu essa vocação política que me permitiu chegar a deputado. Permitiu a gente ter uma reputação, que essa reputação me desse a oportunidade de ocupar uma vaga
na Câmara dos Deputados. Quando eu me elegi, eu tive que largar esse trabalho da igreja, não tinha como conciliar, porque eu não poderia ser presidente de uma instituição do terceiro setor, e aí fui tocar o mandato e fomos trabalhar para outras e para todas, e como a gente pode atender esse anseio. Todo ano a gente tem a oportunidade de conhecer os melhores projetos, de alocar recursos nos melhores projetos para que a gente possa desenvolver. Então, a igreja, para mim, metodista, central de Duque de Caxias, tem muito significado. É a tua mas base. Claro que a gente visita a relação que a gente tem com a Novos Começos, a relação que a gente tem com as Batistas, a gente está visitando outras igrejas. O pai do Felipe falou que você está sempre lá com ele. O Felipe é nosso amigo e outros pastores, mas eu sou membro da Igreja Metodista Central de Duque de Caxias. Que legal, que bacana, pai. Viu, gente? Aí, tá vendo? Fica aí falando besteira aí. Tem gente que fala assim, porque, cara, tem gente que chega na igreja, aí não foi chamado para aquilo, fica forçando uma barra tremenda. Não, eu quero cantar. O cara nem canta. Nunca cantou na vida. Aí quer ficar lá porque quer ter 15 minutos de glamour, né? Ficar com a guitarra pendurada no pescoço, ficar lá dentro, tem um monte de gente assistindo, olhando. E aí tem outros que, não, eu quero ficar com as crianças. O cara não tem dom nenhum para cuidar de criança. Então, cada um no seu lugar, né? Eu até peço para o pastor, não me bota nenhuma missão, não, que eu estou todo enrolado. Eu até brinco que ele quer me botar na missão. Eu falei, me bota nenhuma missão, não. Eu falei, mas você tem que trabalhar, tem que fazer. Eu falei, mas me bota na minha missão, me perdoa dessa, me tira dessa. Não, mas é mesmo, acho que é cada um no seu lugar. Eu acho que o espaço, cada um tem o seu espaço. A gente não pode ficar forçando barra para ficar num lugar que você não foi chamado, sabe? Você acabou de dizer que foi na igreja que você descobriu. Você não usou esse termo, mas eu acho que eu posso falar. Você descobriu o teu chamado. Foi a igreja que me possibilitou isso. E a igreja, quem tem experiência com a igreja sabe que a igreja possibilita uma abertura de porta, né? A igreja tem um papel, além do papel que ela desenvolve espiritual, ela tem um papel social muito grande. Quando você está na igreja, você começa a melhorar a sua fala, sim, melhorar o seu jeito. Você não fica tão inibido se tiver uma apresentação, para você apresentar um currículo, defender uma tese, porque você já fez isso na escola bíblica dominical, né, que melhora o seu conhecimento, que você interage com as pessoas, o relacionamento. A igreja constrói esse relacionamento. Então a igreja tem um papel social também muito importante na vida de qualquer, e formação na vida de qualquer ser humano. No meu ambiente, Áureo, os músicos, os melhores músicos são os músicos que saíram da igreja, porque são educados. Os caras são educados. Eu estava conversando lá em Goiânia com um sertanejo, aí ele virou para mim e falou assim, rapaz, eu fiz a minha banda só de crente, porque os caras não mexem com negócio de mulher, não são cachaceiro. Não dá trabalho. Não dá trabalho, os caras chegam na hora certa, quando a gente marca, quando manda as passagens, está todo mundo no aeroporto na hora certinha. Nunca tive problema, eles são muito educados. E as pessoas a gente vê todo mundo tocando aí, os melhores músicos são músicos evangélicos. E as grandes revelações, quando você vai pegar a história, quando fala assim, arquivo confidencial. Da onde veio? Comecei a cantar na igreja. Exatamente. É isso? A gente tem isso aí. Eu gosto de assistir isso. Diversos artistas. Só para ouvir esse negócio. Só para ouvir esse detalhe aí. Da onde o cara veio? Na igreja. Da onde o cara veio. Agora, antes da gente terminar, nós fechamos direitinho, hein? Eu quero voltar a falar do Vila Lobos. Rapaz, Vila Lobos foi tão importante para mim, rapaz. Quando eu soube que vocês estavam trabalhando para restaurar novamente, para trazer de volta, o que estava meio largado, estava jogado. Não, a gente tem Vila investimento estava pesado. Jogado. E eu me lembro, rapaz, quando eu chegava, né? Pegava meu ônibus, aí ia para o centro da cidade, aí chegava lá, a professora estava de costa para a porta. Aí quando ela escutava o barulho da gente entrando, isso acontecia comigo, com todo mundo, mas quando ela sabia que a gente entrou na sala, ela botava uma nota assim, tocava uma nota. E a gente tinha que dizer que nota que ela estava tocando. Meu ouvido ficou muito legal ali no Instituto Vila Lobos. E eu faço uma maior questão. Eu tenho o maior prazer em dizer que eu passei pela Escola Nacional de Música, mas o que eu tenho o maior prazer é de dizer que eu estudei no Instituto Vila Lobos.
Depois eu vou até falar com você. Tem que fazer lá uma programação em você voltar ao Vila Lobos. Não, tem Acho que isso que é fundamental. Aquele elevadorzinho que tem na frente, eu ia subir ali pra caramba. Eu acho que a gente tem uma história com o Vila Lobos, a gente está incentivando, né? Eu acho que essa questão da descentralização, de ter polos em várias cidades, dando acesso quem está lá em Piraí, quem está em Cordeiro, quem está em Santo Antônio de Pada, poder ter um polo da Vila Lobos para poder estudar. Eu acho que isso é muito importante. A gente democratizar esse acesso para que a gente possa chegar a mais pessoas possíveis e ter a qualidade do ensino que é oferecido pela Escola Vila Lobos. Que legal. Áureo, muito obrigado por ter vindo aqui, batendo esse papo junto com a gente. Às vezes, quando a gente olha para você, ou a gente passou um tempão sem olhar, né, para vocês aí, falando com vocês, mas a gente, como eu falo, é uma resenha, é um bate-papo, a gente conversa pra caramba aqui, com essas coisas que a gente sente vontade de falar. Não sei se você reparou isso, mas foi muito legal ter conversado com você um pouquinho e ter trazido esclarecimento para as pessoas, né, de muita coisa que a gente falou. A gente não falou tudo, como você falou, a resenha é grande. Mas fica para o próximo, fica para o próximo. A gente faz o próximo, nós vamos fazer o próximo. Mas foi muito bom você ter vindo aqui e as pessoas... Tem muita gente também que é também do teu ambiente político, que tem assistido a gente, que tem visto a gente aqui. E a nossa oração é que o Senhor te proteja, te guarde, te dê sabedoria, te dê saúde, te dê vida e fortaleza para que você possa cuidar da tua família, você possa cuidar de você e possa cuidar do povo que que acredita em você esse tempo todo. A primeira vez você falou assim, a primeira vez eu fui lá e me dei bem. Aí você falou logo depois, mas você sabe quem me colocou lá. É isso aí. A gente não precisa falar. A gente sabe muito bem quem foi que colocou, porque você tem um chamado para isso. Um chamado que eu não tenho, que as pessoas, muita gente que está assistindo, a gente não tem esse chamado. Tem gente que força a barra. Aí chega lá e fica falando besteira, porque está no lugar errado, está sentado na cadeira errada. Então, a nossa oração, como a Bíblia fala, que a gente tem que orar pelos nossos governantes, as pessoas que estão no governo. Você está no governo, você está lá sentado numa cadeira importantíssima pra caramba para o nosso povo brasileiro, que é um povo muito querido. Eu rodo esse país. Eu estive agora sexta-feira em Petrolina, aí fico olhando aquele chão lá. Você olha para o chão e fala assim, não dá nada, mas dá tudo que é de bom, as frutas melhores. Aí eu fui de noite, no final, eu fui para uma celebração, uma festa que teve, aí terminaram com a ceia. A ceia foi a uva produzida aqui pelo Brasil, lá por Petrolina. Uma uva pretinha, doce, igual mel, sem caroço, sabe? Aí só aqui, ó, coisa do Brasil. Olha a riqueza. Olha a riqueza. Então, é muito legal isso. A nossa oração vai ser sempre essa, para que Deus te proteja, te dê sabedoria, te dê discernimento, para você fazer o que o nosso povo precisa e fazer o que o Senhor, se Ele estivesse andando por aqui, iria fazer, que é cuidar das pessoas, alentar as pessoas, ver as pessoas felizes, como você falou, quando a gente tocou no assunto lá de Jardim Gramacho, ver aquela molecada pulando lá no pula-pula, rindo pra caramba, vendo aquela... Eu, quando eu vim embora, estava chovendo, a chuva despencou. Aquele pessoal das barraquinhas, vem aqui, come um churrasquinho, leva. Não, eu estou indo embora. Não, vou embrulhar aqui, leva para lá. Um caldo de cana, que não sei o quê. Isso é muito legal. A gente vê o nosso povo feliz. Que você possa ter discernimento e sempre ter essa felicidade de você deitar no teu travesseiro e olhar para cima e falar assim, que legal, que legal. Eu sei, eu estou no lugar certo. Essa é a nossa alegria e essa é a nossa oração. Quero agradecer o convite, a oportunidade de participar aqui contigo, de a gente trocar essa resenha no podcast, de poder falar um pouquinho, de contar um pouquinho a nossa história, como a gente chegou, por que a gente chegou e qual o nosso desafio, né, na nossa caminhada. E para mim é um orgulho muito grande, né? Eu sou 40 a mais, já falei, escutei Rebanhão, escutei Alex Gonzaga, escutei que não era Alex Gonzaga, era Novo Som. Álvaro Tito, Marcos Góes. Catedral, Marcos Góes, na vigília de Bento Ribeiro, então, toda hora. Então tem muita história, né? Muita história, e a gente tem muita gratidão a Deus, né? A oportunidade de estar aqui hoje nessa resenha, e tenho certeza que a gente vai fazer outras resenhas dessa. Que legal, gente, ó.
A gente está terminando esse episódio. Eu estou feliz, continuo dizendo o que eu falei no início, estou feliz porque o deputado Áureo esteve aqui comigo, a gente pôde conversar. Eu agradeço a Deus por mais essa oportunidade e agradeço também as pessoas que colaboram com a gente, né? Vai passar agora aí, você vai ver todo mundo que está colaborando, né? Tem o apadrinhamento de crianças, segundo o IBGE, 18 crianças num dia muito legal, elas morrem, elas são assassinadas por uma pessoa bruta que mata essas crianças. Então, se você puder apadrinhar uma criança, tá? Vai ficar me enchendo a paciência. Não vai te encher a paciência nada. Você vai apadrinhar e você vai mandar R$70 para lá, para a instituição, que vai juntar com o outro. O dinheiro é tão pouco, né? E vai poder cuidar de uma criança. Daqui a pouco vai falar com uma criança que eu apadrinhei, falou assim, tio, não precisa mais mandar dinheiro para mim não, que eu estou indo para a universidade. E a gente fica feliz. Deus abençoe vocês. Um abraço, Áureo. Um abraço para a tua família. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família, teus filhos. Tá Amém. bom? O teu mandato. Que Deus abençoe vocês também. Valeu, gente, aqui do Estúdio FAI, que me recebe com tanto carinho aqui. Grande abraço para vocês. Até o próximo episódio.